Salve pessoal, vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje o nosso tema é dinâmicas demográficas, em especial a transição demográfica. Lembrando que demografia é o estudo das populações. Essas populações apresentam um movimento próprio, por isso que a gente usa a palavra dinâmica, né? Nas populações nascem crianças, nascem pessoas, há pessoas que chegam em determinada população, ao mesmo tempo existem pessoas indo embora e pessoas morrendo. Por isso que a gente trata desse assunto, a população dentro de um movimento, dentro de uma dinâmica. Para estudar populações, precisamos de dados, de informações confiáveis. Em nosso país, no Brasil, o IBGE é o órgão do governo responsável por fazer todo o levantamento estatístico a respeito da população brasileira. A principal pesquisa que faz esse levantamento é o censo demográfico, que ocorre de 10 em 10 anos. Inclusive, esse ano, 2020, deveria estar acontecendo o processo de coleta de informações. No entanto, devido à pandemia e também a ameaças de corte no orçamento desde o ano passado, esse importante momento de levantamento de informações da população brasileira vai ficar postergado para o ano de 2021. É interessante a gente ter acesso ao site do IBGE e ao canal do YouTube do IBGE, que estão aparecendo aqui do lado. Então, vale a pena você depois acessar na descrição desse vídeo esses sites, né, na qual você pode aprofundar e ter contato com outras informações levantadas por esse órgão. Então, que tipo de perguntas a gente pode fazer a respeito da população de um país, né? Por exemplo, quantas pessoas vivem? Quantas pessoas moram no Brasil atualmente? Você sabe? O Brasil é um país populoso? O Brasil é mais ou menos populoso do que países como os Estados Unidos, a Indonésia, o Paquistão, a China, a Índia, o Japão? Esses dados também são coletados, a gente pode refletir ou fazer essas perguntas tanto para os nossos estados, né, as nossas unidades federativas, quanto para os municípios onde nós nos encontramos. Quantos habitantes vivem, né? Qual é a relação dessa quantidade de pessoas pela área ou pelo território, né, desse espaço, né? O Brasil é um país pouco povoado ou muito povoado? Além disso, a população brasileira, ela está crescendo ou ela está diminuindo, né? Quantos são os jovens, quantos são os adultos, quantos são os idosos presentes na nossa população? Que planos o Estado e outros órgãos, as empresas ou o próprio cidadão devem ter a partir dessas informações? Que decisões nós devemos tomar? Quais devem ser as nossas preocupações? Então, estudar demografia é muito importante para compreender as alterações que ocorrem com o coletivo, né, com o conjunto da nossa sociedade. Bem, atualmente o Brasil conta com aproximadamente 212 milhões de pessoas, segundo estimativas. Estamos atrás de países como a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Paquistão. Então, atualmente somos o 6º país mais populoso do mundo. Lembrando que a população mundial gira em torno aí dos 7 bilhões e 800 milhões de habitantes atualmente. Então, 200 milhões de habitantes, 212 milhões de habitantes, apesar de ser um número muito inferior ao total da população mundial,
temos sim, ou vivemos sim, em um país populoso, né? E isso configura grande importância em aspectos econômicos, em, em planejamento, né? Ou responsabilidade de planejamento por parte dos nossos governos, ok? Além disso, o Brasil é um país pouco povoado. Por quê? Quando a gente divide a quantidade de habitantes pela área, pelo território brasileiro, nós temos aí em média 26, 27 habitantes por quilômetro quadrado. É lógico que isso é uma média, não reflete onde há maiores concentrações ou menores concentrações de pessoas. Vale a pena entrar no site do IBGE, dar uma olhada nos mapas sobre a distribuição da população brasileira. E você vai perceber que boa parte dessa população se concentra próximo ao litoral. Aliás, isso já foi um assunto de outras aulas, quando a gente falou da formação territorial do Brasil. Bom, para entender um pouco a dinâmica da população, é importante a gente conhecer alguns conceitos. Então vamos a eles. Primeiro, o conceito de natalidade, que corresponde à quantidade de crianças que nascem, né, durante um período, geralmente um período de um ano, em determinado lugar. Então, esse número nos revela qual é o ritmo, né, de crescimento a partir do acréscimo de pessoas que estão nascendo. Por outro lado, nós temos a taxa de mortalidade. Essa taxa, né, ou essa informação, ela representa a quantidade de pessoas que morreu no período, né, geralmente de um ano, em determinado lugar. No caso aí, a gente pode pensar no Brasil, né? Então, quando a gente subtrai a natalidade pela mortalidade, nós temos o crescimento vegetativo. Ou seja, se nasce mais gente do que morre, a população está crescendo. Se ocorre o contrário, a população está diminuindo a partir do crescimento vegetativo ou natural. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Outros aspectos que envolvem o crescimento vegetativo que é importante a gente conhecer. A mortalidade infantil, que corresponde ao número de óbitos de crianças que não atingem ao primeiro ano de vida. Muitas vezes esses óbitos estão relacionados à desnutrição, né, e à falta de acompanhamento médico, além da falta de saneamento, de acesso a saneamento básico pela família desse recém-nascido. Então, esse dado é um dado importante porque ele revela, dentro da mortalidade, as condições de vida da população, né? Simplesmente o dado de mortalidade, ele pode mascarar a qualidade de vida, né? Ou ele não revela de maneira completa a situação em que a população vive. Já a fertilidade ou taxa de fertilidade corresponde à média de filhos que uma mulher tem ao longo da sua fase reprodutiva, da sua idade reprodutiva, né? Para a gente estabelecer uma comparação, há 60 anos atrás, a média de filhos por mulher no Brasil girava em torno de 6 a 7 filhos. Hoje, esse número é menor ou abaixo de 2, o que já indica que a população ela não está sendo reposta, né? Ou seja, não existe aí uma natalidade ou um aumento, né, um número que seja suficiente para que a população, por via natural, né, seja reposta, seja substituída. Além do elemento crescimento vegetativo, também temos o crescimento populacional, ou seja, além da natalidade e da mortalidade, nós acrescentamos e analisamos as migrações, a quantidade de imigrantes e a quantidade de emigrantes. Então vamos entender algumas coisas. Migrações, que é um tema que nós podemos nos aprofundar em outro vídeo, em outra aula, ou que você já pode ter estudado em outro momento. Migrações correspondem a deslocamentos populacionais, né, da qual os indivíduos eles têm como objetivo estabelecer
né, no local de destino durante um longo período. Ou seja, vou mudar de país, né, ou vou mudar de estado e pretendo passar no mínimo um ano naquele lugar para onde eu estou indo. Isso é considerado migração. Então, nós temos dois tipos de migrações que são importantes. As migrações internas, que são aquelas que ocorrem dentro de um mesmo país. Por exemplo, os imigrantes ou os migrantes que saem de São Paulo e vão morar em Rondônia. Essa é uma migração interna, porque está ocorrendo entre estados brasileiros. Já as migrações externas ou internacionais correspondem aos fluxos de pessoas que chegam ou saem de um país para outro, né? Por exemplo, os meus antepassados vieram do Japão, parte da minha família veio do Japão, então eles são imigrantes japoneses. Também conheço pessoas que saíram do Brasil nos últimos anos para morar nos Estados Unidos, na Europa ou mesmo no Japão. Então, essas pessoas, elas também fazem parte das migrações externas ou internacionais, ok? Dentro dessas questões de movimentos, sejam eles internos e externos, é importante a gente ficar atento ao uso da palavra emigrante e imigrante ou emigração e imigração. Imigrante é aquele quem chega em um lugar, seja ele vindo de outra parte do Brasil, por exemplo, ou de outra parte do mundo. Já o emigrante é aquele que sai, é aquele que está saindo do local onde ele sempre viveu. Seja ele indo para outro lugar no Brasil, seja ele indo para outro lugar do mundo. Então tome muito cuidado com as palavras emigração e imigração. O Brasil, por exemplo, recebeu grandes hordas, grandes quantidades de imigrantes entre o final do século XIX e o início do século XX, mais ou menos até a década de 30, ok? E a gente pode pensar que da década de 80 até os dias de hoje, houve um certo predomínio, um grande aumento da emigração. Muitos brasileiros que foram tentar ou buscar oportunidades em outros países, ok? Mas de qualquer forma, esse é um tema muito específico que vale a pena a gente conversar em outro momento. Mas as migrações são elementos importantes em relação à dinâmica demográfica, crescimento e redução das populações. Então, para entender a transição demográfica, muita atenção a esse gráfico aqui ao lado, ok? Ele é importantíssimo para que a gente compreenda as alterações que ocorrem nos padrões da população de um país. Então, vamos lá. A linha verde representa a natalidade. Já a linha vermelha representa a mortalidade, ok? O eixo X, ele representa o tempo, ou seja, como isso evolui ao longo dos anos, ok? Enquanto o eixo Y representa a quantidade, né, as taxas de natalidade e mortalidade nesse caso. Como eu disse em outro momento, crescimento vegetativo é natalidade menos mortalidade. Portanto, esse espaço entre a linha verde e a linha vermelha, que está na cor azul, corresponde ao crescimento vegetativo positivo, ou seja, a população está crescendo. Por outro lado, quando a mortalidade é maior que a natalidade, nós temos um crescimento vegetativo negativo. A população está reduzindo. Então vamos aí por partes. A primeira fase, considerada pré-industrial, ela corresponde a uma situação demográfica que praticamente todos os países, todas as sociedades já passaram, que é de alta natalidade e de alta mortalidade. Ou seja, as famílias têm muitos filhos, né? No entanto, a mortalidade é muito alta, pois falta, por exemplo, acesso a saneamento básico, acesso a serviços de saúde. Geralmente, essa situação, a fase pré-industrial, ocorre em sociedades que vivem ou que há um predomínio
de habitantes na zona rural, né? O que explica a grande quantidade de filhos, já que essas crianças elas vão trabalhar, elas vão servir como mão de obra, elas vão ajudar suas famílias, e a falta de saneamento básico, a falta de cuidados médicos, hospitalares, vai fazer com que a mortalidade seja alta, ou seja, as pessoas não vivem muito tempo em sociedades pré-industriais, ok? Hoje é difícil atribuir essa característica a alguma região no mundo. A segunda fase é a fase da transição demográfica. Essa é muito importante a gente prestar atenção. A gente poderia até dividir essa segunda fase em dois. A primeira parte é o momento em que a mortalidade cai bastante. Isso decorrente do acesso a saneamento, atendimento médico. Geralmente ocorre em sociedades que está ocorrendo o êxodo rural. A população está saindo da zona rural e vindo para a cidade. E morar num ambiente urbano muitas vezes traz como impacto imediato às populações o aumento na expectativa de vida, a redução da mortalidade. No entanto, a natalidade continua elevada, ou seja, as famílias continuam tendo muitos filhos, muitas vezes porque em determinados períodos, aí, se a gente for pensar países que já passaram pela transição demográfica, inclusive o Brasil já passou por essa primeira parte da transição, não havia proibição do trabalho infantil, né? As famílias mais pobres tinham muitos filhos para ajudar na renda da família. Então, isso ajuda a explicar a grande taxa de natalidade no primeiro momento da transição demográfica. Vale lembrar também que a elevada taxa de natalidade pode ser explicada pela ausência de métodos contraceptivos seguros, né? Ausência de planejamento familiar. O que é observado na segunda fase da transição demográfica, né? Na segunda parte, eu tinha falado para a gente subdividir isso. Na segunda parte, a mortalidade ela fica estável, uma vez que não há nenhum evento que faz essa mortalidade aumentar. Já a natalidade ela passa a reduzir, quer dizer que a taxa de fertilidade ela vai diminuindo, né? Isso por conta das consequências da urbanização, né? Por exemplo, o custo de vida nas cidades ele passa a ser mais alto, o que passa a ser alto, o que exige não só a remuneração de um indivíduo, antigamente, né, nas sociedades pré-industriais isso acontecia com o homem, então não há remuneração só do homem, agora a mulher ela vai para o mercado de trabalho, não quer dizer que ela não trabalhava antes, ok? Ela sempre ajudou, inclusive na colheita na zona rural. O que acontecia é que a mulher não recebia salário em muitas situações. Então, ao vir para a cidade, essas famílias, ao migrar para cidades, vão exigir que dois indivíduos tenham renda para dar conta dos custos que o viver na cidade traz, como custos com alimentação, transporte, vestuário, né? Então, esse aumento da participação da mulher no mercado de trabalho tem influência direta sobre a redução da natalidade, né? Então, a gente pode falar que a redução da natalidade está relacionado ao processo de urbanização, ao acesso à informação, a métodos contraceptivos, ao planejamento familiar, né? O Brasil praticamente se encontra no final da transição demográfica, né? Na qual a redução do número de filhos por casal é bem acentuado, né? Já não há muita margem para grandes alterações. Estamos prestes a chegar na fase pós-industrial, que já acontece em alguns países, principalmente os países da Europa e o Japão. Nessa fase, a mortalidade ela continua estável,
mas a redução da natalidade continua se processando, ao ponto que morre mais gente do que nasce, ou seja, são populações da qual a projeção ela traz a diminuição, as populações elas vão reduzir, elas vão diminuir a quantidade de habitantes desses países que já estão na quarta fase. Tá? Isso decorre muito da autonomia, né, da escolha de casais, especialmente das mulheres, que simplesmente é o fato de não quererem ser mãe, atrasar a maternidade. Então, é um aspecto que é observado atualmente e que traz preocupações quando a gente vai pensar, por exemplo, em políticas públicas para as populações. Muito bem. Então, todas essas alterações que ocorrem na natalidade, na mortalidade, elas podem ser fotografadas por gráficos que a gente chama de pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que traz a distribuição, a razão por sexo, ou seja, a quantidade de homens e mulheres em uma população, não a questão de gênero, ok? E a distribuição da população por faixas etárias. Então, a primeira habilidade que é necessário desenvolver é a leitura de uma pirâmide etária. A parte inferior da pirâmide, que corresponde ao que a gente chama de base, ela representa a população jovem, vai de 0 a 19 anos, mais ou menos. O corpo da pirâmide corresponde à população que, em determinado momento, tem entre 20 e 59 anos. E o topo da pirâmide corresponde à população idosa, ou seja, aquela população que já ultrapassou os 60 anos de idade. A minha dica para interpretar e compreender a pirâmide etária é olhar especialmente para as características da base e para as características do topo da pirâmide. Vale lembrar que tanto a evolução demográfica quanto a pirâmide etária revelam as características ou nível de desenvolvimento da população, certo? Então, por exemplo, essa pirâmide ao lado. A gente observa que na população brasileira a base ela está ficando estreita. Quer dizer que a quantidade de jovens está diminuindo. Isso é uma tendência, né? Ou seja, ela ficar cada vez mais estreita, cada vez mais fininha. Consequência daquela mudança de fase que falamos anteriormente. Já o corpo da pirâmide, nesse intervalo, né, no caso essa pirâmide, ela tem aí uma comparação dos anos de 2012 e 2016, o corpo da pirâmide ele está mais robusto, é a quantidade, o grupo da população com maior quantidade de pessoas, né? Inclusive isso tem influência sobre o chamado bônus demográfico, que é quando tem mais pessoas economicamente ativas do que inativas. Os inativos são os idosos e as crianças, né? Ou seja, então tenho mais gente trabalhando do que gente dependendo de quem trabalha. Mas isso é um papo para outro momento. Já o topo da pirâmide, ele está ficando cada vez mais largo, cada vez mais robusto, o que indica aumento na expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, né? A população idosa está crescendo. Esse é um processo que o Brasil está passando de envelhecimento populacional, o que exige, por exemplo, a gente se preocupar com políticas envolvendo a previdência pública, né? Políticas que envolvem o bem-estar da população idosa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve no canal, acompanhe aí nossas aulas, tirem dúvidas e interajam com a gente no chat. Tchau, tchau!